Boa tarde, Marcelo. Muito bom estar com você aqui Boa tarde, para a Priscila. gente bater esse papo e você apresentar um pouco o seu projeto, né? Você começa aqui com esse projeto que você trouxe dessa exposição Maquinaria, que foi apresentado no Centro Universitário Maria Antônia. Fala um pouco para a gente da ideia desse projeto, Marcelo. Então, a ideia desse projeto foi, na verdade, ele condensa um pouco essa nova atividade minha, esse redirecionamento da minha, vamos dizer, libido artística, deixando o cinema, se bem que no livro não deixa de ser um pouco de cinema também, né? Imagem em movimento. Mas mudando bastante o suporte, né? Eu estava muito angustiado com o cinema, porque a possibilidade de materializar as ideias do cinema estava cada vez mais difícil, principalmente para o tipo de filme que eu faço, né? Que é um filme mais que eles chamam de experimental e tal, chamado. Eu considero só filmes. Mas aí estava difícil, porque fazer cinema você estava falando muito com contador e advogado e muito E chato. deixando de fazer o cinema. E só pensando em como ia ficar, mas não materializava. Eu sou fazedor, eu gosto de materializar. Aí eu comecei a fazer fotografia, sempre com uma preocupação muito forte do suporte onde ela ia ser mostrada, né? E aí essa exposição mostra um pouco isso. Por exemplo, eu estou cada vez mais fascinado, estou mudando de estado, né? Justamente vou mudar agora para a Bahia, porque eu quero ter muito espaço para fazer o meu museu na mata. Então, aqui tem, nesse primeiro projeto, vamos falar um pouco de ponto a ponto, né? Esse projeto que fez parte da exposição Maquinaria, aqui você apresenta, são 8 peças, né? Painéis fotográficos, como se fossem totens quase. Ele tem um caráter um pouco escultórico, mas também ele dialoga com uma imagem que você repete essa imagem. Da onde são essas imagens, Não, são Marcelo? imagens do centro da cidade de São Paulo mesmo, panorâmicas, né? Que estão nesse jeito meio, como é que fala? Torcicolo para ver, né? Mas que é uma brincadeira, na verdade, que ocupando aquele espaço da Praça Vazio, muito, muito interessante, lá do Maria Antônia. A E o ideia de você trabalhar com a verticalidade e não com a horizontalidade, no caso da panorâmica, tem um pouco a ver de fazer esse diálogo com esses totens, diríamos assim, da cidade, ou um pouco a Sim, ideia da verticalidade da cidade? sim, e mais do que isso, o lugar onde eles estão, isso que me fascinava. Sol, chuva, chuva ficava mais contrastado, sol você via menos, pessoas passando. Esse grupo de teatro que está na foto invadiu lá e usou a minha, o meu espaço expositivo como cenário deles, né? Agora, Marcelo, ainda falando dessa panorâmica invertida, né? Panorâmica na vertical, né? Que tem um pouco a questão da panorâmica, a questão do tempo e também do espaço. Aqui você fala da questão do tempo, dependendo do horário do dia, né? Ou seja, a questão da cor da imagem fotográfica, do papel fotográfico, ele ia se alterando de acordo com o momento ou com o tempo que estava sendo exposto aqui, não é? Isso, exatamente. Essa é a grande fascínio, quer dizer, a coisa. Eu aceito qualquer espaço, não vou negar, né? Qualquer artista está atrás de um bom espaço para expor as suas coisas, mas eu tenho muito mais interesse em expor em espaços públicos do que privados ou interiores, sabe? Os espaços públicos você está justamente, o jogo é esse, vira um jogo. Eu brinco dizendo há 100 anos da antropofagia do espaço, né? O espaço come a obra come o espaço, né? Então tem um jogo maluco aí de coisas que intervêm que não são de controle do artista e nem do espectador. Acontece coisas externas a essas duas pontas. E aí é muito legal. Esse é o meu Agora, fascínio. ainda em relação a esse trabalho, Marcelo, 2 perguntas. É frente e verso, no caso dessa fotografia? E outra questão é o seguinte: qual o papel que você utilizou? É papel fotográfico? Qual o Não, não é papel? papel, não. Esse aqui é o fascínio de hoje, é a Era quantidade de tecido? que foi um pouco tecido, impressão em tecido por sublimação. Agora, esse projeto à direita, que são os seus quinolivros, ele é fantástico, né?
porque eu acho que essa discussão, não só dessa invenção desse dispositivo, que é essa cadeira que você lê o livro, né? Nesse livro papiro, mas eu acho que também tem a discussão aí muito interessante, me lembrou um pouco o flipbook, porque tem essa coisa do tempo do livro, né? Que você, obviamente, não anima a imagem, mas tem o processo de articulação de movimento. Você é uma pessoa de cinema, né? Está fazendo uma imagem fixa, mas é uma imagem que se dá em movimento. Cria uma narrativa aqui, que é uma narrativa a partir do processo de girar essa folha de papel, né? Ou esse papel ali. Fala um pouco desse projeto. Imagens do tempo, né? E são o que eu descobri Totalmente. novamente, a ideia é filme, né? Da época acaba sendo um pequeno filminho. Pequeno filminho. Coisas que você viu no começo, porque elas são longas. Tem algumas dessas panoramas que têm 15 metros, né? São 20 centímetros de altura ali, 15 metros para você girar, que foi o limite que eu consegui que a máquina imprimisse. Se desse mais, ia ter mais, mas é um limite razoável. Então tem todo um jogo ali de você sentar. Também tem um jogo também do corpo, um pouco como a outra, né? Da obra, porque você senta, você não está olhando assim, aí você tem que movimentar a mão para a coisa acontecer. Então tem um jogo corporal legal aí também, exigente do espectador. É uma imagem relacional, né, Marcelo? É, que se dá com o corpo do espectador. E aí tem uma coisa muito legal que eu gostava muito e gosto do cinema, que é a edição, porque eu tiro muitas fotos para construir quase que uma imagem única, né? Essa panorâmica é uma imagem única. E aí é um processo muito trabalhoso e isso é bom, né? Mas é muito trabalhoso da edição de todas essas imagens que eu vou captando, seja do centro da cidade, seja do... Tem uns quinolivros que eu comecei a usar sem fotografar. Quantos quinolivros você já fez? Eu estou falando assim em termos... 10. 10. E cada ele, em termos de tema e de fotografia panorâmica, me fala um pouco o conteúdo dessas imagens. Então, tem imagens... O primeiro que eu fiz foi, eu estava aprendendo a ser fotógrafo, daí você precisa realmente aprender a técnica, né? Porque eu não aprendi. Então, fui aprender e foi um processo mais demorado, e isso deu outra consequência. Eu fiquei 1 ano fotografando a Biblioteca Mário de Andrade. Tá. Foi a primeira exposição que eu fiz. O primeiro quinolivro. E isso é demais, porque quando você dedica ao tempo, o tempo te traz coisa boa também, né? Te traz a relação do tempo com a arte, eu acho que é fundamental. E aí foi lá. Depois eu fiz de São Paulo, aí eu tenho de uma região do Ceará, umas praias no Ceará lindo, uma região linda de Tatajuba. Aí eu comecei a fazer também uma coisa que eu já fazia lá no cinema também, que era pegar essa apropriação de imagens de terceiros. Então, pegar imagens do Debré colonial, da questão da escravidão dos negros, e fiz os homens brancos. Que são essa série. Então tá. Então você tem tanto imagens que são panorâmicas suas, quanto a apropriação de imagens, nesse caso aqui do Debré, que foi em Paraty, não foi? Essa foi em Paraty. Peguei a janela de Paraty, fiz, né? Mas tem uma também em Portugal que abaixa um pouco, acho que é a próxima. Essa aqui, a imagem à esquerda, é uma panorâmica de, sei lá, quantos metros tem isso? 130 metros por 1,20. O que te instiga aí nessa pesquisa com materiais e com esses modos de ver, né? Você dá a ver novos modos de ver, né? Uma imagem que a priori é estática, né? O que te instiga nessa pesquisa, Marcelo? É difícil explicar isso, né? A gente não sabe direito por que a gente se agarra a algumas coisas, mas o que eu sei, talvez a singularidade minha seja essa, como artista. Mais alguma coisa que você queria falar, Marcelo? Eu agradeço muito o ArtSul pelo convite, você por esse papo gostoso nessa pandemia infernal que a gente estava vivendo.